Mais de 10 milhões de brasileiros votaram em branco ou anularam o voto nas últimas eleições municipais em 2008. O que esses eleitores fizeram, na verdade, foi jogar o voto no lixo, porque muitos não sabem, mas esses dois tipos de votos não são considerados válidos, ou seja, não influenciam a contagem. Aos 18 anos, Jussara está ansiosa para votar pela primeira vez. Estou contando os dias. Ela já escolheu os candidatos, mas ainda tem gente indecisa. Não sabe realmente a proposta de todos, se funciona realmente o que eles estão falando. Então a gente fica meio indeciso. Nas últimas eleições municipais, em 2008, 10% dos eleitores brasileiros votaram em branco ou nulo, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral. E esse tipo de voto, no fim das contas, não interfere no resultado da eleição. Até 96, os votos brancos eram contados para a formação das bancadas. Mas hoje... Voto branco e nulo não valem absolutamente nada. Eles têm o mesmo valor. Nenhum. Para votar em branco, há uma tecla específica na urna eletrônica. O voto é nulo quando o eleitor digita um número inexistente e confirma. Correm boatos nessa época de eleição no sentido de que se metade mais um dos votos de uma eleição forem nulos, a eleição é nula. Isso é um mito que deve ser tirado da cabeça das pessoas. Votar em branco ou nulo é um direito do eleitor. Mas para este cientista político, é uma atitude que atrapalha o exercício da cidadania. Quando a gente abstém de uma escolha, a gente abstém da participação, abstém da delegação, ou seja, quem vai dirigir a minha vida não será sido escolhido por mim. Se a gente for omisso, não adianta nem reclamar depois. O eleitor tem que aprender a exigir os seus direitos e não deixar de exercer os seus direitos. As eleições são o mais alto acontecimento em um regime democrático. Nele, a população tem a oportunidade de escolher os governantes do país, estados e municípios. É fundamental que haja uma escolha consciente desses representantes. Afinal de contas, eles vão tomar decisões que afetam a vida das pessoas. Então, conhecer bem esses candidatos, o seu programa, a sua trajetória política, os compromissos assumidos, é fundamental para uma boa escolha. Mas algumas pessoas abrem mão desse direito e votam em branco ou nulo, opções que não entram na contagem oficial e que, portanto, não têm qualquer valor na decisão de uma eleição. Se 50% mais um dos eleitores anularem ou votarem em branco, não haverá nova eleição. Então, o voto branco ou nulo é um falso protesto, na medida em que ele não pune os maus políticos e prejudica os bons. Votar é um direito e um dever do cidadão. É através do voto que o eleitor expressa a sua vontade. E para escolher de forma consciente, é importante conhecer os candidatos e avaliar as propostas de cada um. Às vezes, nem sempre. Eu pesquiso sobre ele na internet, a conduta dele, esse tipo de coisa. Vejo propaganda eleitoral, vejo o histórico político, a vida, a carreira do candidato. Às vezes não dá nem tempo para isso. A vida da gente é tão corrida que acaba a gente votando em qualquer um. Se a gente votar sem nem saber quem é, então tem que saber um pouco, né? Se informar. O principal meio é pela internet. Eu gosto de pesquisar a vida toda e eu acho realmente importante pesquisar sobre a vida antes de votar.